não é o Salmo 40, Marcos. Salmo 108 diz assim: firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém? É isso que nós vamos fazer agora, nessa manhã, louvar o nome do Senhor. Gi, ora para nós começarmos. Querido Deus, queremos te agradecer por mais esse dia, pelo Senhor nos permitir estar aqui na tua casa, Deus, e poder louvar o Senhor e conhecer um pouco mais também da sua palavra, Deus. Queremos também, ó Pai, te agradecer por esse dia, Deus, que o Senhor nos amou mais uma vez, Deus, e que esse dia a gente possa realmente estar vivendo para o Senhor e tudo que a gente for fazer, Deus, seja para a honra e glória do teu nome, Deus. Fala aos nossos corações através desses louvores, Deus, e que a gente possa estar cantando eles, ó Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, proveja, ó Deus, da glória, proveja, ó Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chama de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor proveja sobre as muitas águas. Ouve-se a voz do Senhor? Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, proveja, ó Deus, da glória, proveja, ó Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano, despede chama de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor proveja sobre as muitas águas. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado,
sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo gozo da salvação. Só nessas vozes. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prosprem e cruzam ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é consolo, abrigo, consolo, refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder.
os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. De novo, incomparáveis são tuas promessas para mim. Senhor, nós te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nosso meio, por cada irmão que está aqui nessa manhã, por aqueles que estão ouvindo e vendo pela live também. Abençoa a todos. Enfim, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Pastor Marcos tem a palavra, a igreja pode se assentar. Bom dia para todos. Tudo certo por aí? Vamos tentar completar o nosso estudo. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 21. Vinte e um não. Apocalipse 20. É do verso 1 até o verso 6. Vamos ler todos juntos? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para não mais enganar-se as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também não adoraram a besta, tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos orar? Nós queremos, Pai, agradecer pela palavra. Queremos agradecer, Senhor, porque ela é fiel.
ela é verdadeira, e nós só conseguimos compreender a tua palavra pelo teu Espírito, pois o Espírito tem a mente de Cristo e tem o entendimento da Escritura, e nós precisamos do teu Santo Espírito para podermos estudar a tua palavra, podermos compreender aquilo que o Espírito fala, Pai. E porque o homem natural não consegue compreender a tua palavra, e para ele muito do que está escrito é loucura, pela falta de compreensão, pela falta da ação do teu Espírito, Pai. Nós pedimos essa compreensão, essa misericórdia, essa graça do Senhor sobre nós, Pai. Assim como a tua palavra formou o universo, também a tua palavra gera vida dentro de nós, e ela é tão importante para nós todos os dias como o alimento. Ela é o alimento para a nossa alma. Não podemos ficar sem a tua palavra, Pai. E assim, amamos a tua palavra, queremos sempre ela bem perto de nós, Pai. Abençoa essa manhã, abençoa, Senhor, cada vida que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu falei da outra vez, a princípio, antes de ir para o seminário, eu só conhecia uma posição chamada pré-milenismo. Quando fui para o seminário, tinha muitos colegas que eram amilenistas. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. E aí, não sei se vocês lembram, eu falei, a maior parte assim, desses amilenistas não acreditavam que haveria de vir ainda o anticristo, que haveria ainda de haver grande tribulação. E quando a gente falava da grande tribulação, eles faziam piada, eles diziam que nós gostávamos de sofrer. E eu achei muito estranha essa posição. Eles quiseram dizer que era a posição da igreja presbiteriana mais oficial da igreja presbiteriana. Eu disse, então eu nasci numa outra igreja, não era bem essa a ideia. Mas quando eu vim para cá, nos anos de ministério, eu comecei a ouvir os outros pastores que também tinham uma posição amilenista, mas que acreditavam na passagem pela grande tribulação, que o anticristo viria em pessoa. E daí já fui me conciliando com essa ideia, não me tornei assim adversário dessa ideia, eu gosto. O Berkhoff tem essa ideia milenista, e a gente estudou muito o Berkhoff no seminário, e é um teólogo muito, muito bacana, mas eu queria mostrar assim que tem algumas posições que tem aqui, que não são exatamente assim do jeito que eu creio, e algumas posições bem radicais dele. Então isso eu queria mostrar para vocês, que nem tudo que a gente tem, o material que nós temos, não necessariamente precisa ser aceito 100%. Não é assim que funciona. A gente crê que as Escrituras são inspiradas por Deus, mas nós, os homens que interpretamos, nós não temos 100% da inspiração divina. Isso é impossível. Então, mesmo quando eu estudei, tinha que ler os livros e trazer os pontos também contrários, e o professor dizia, olha, só a Bíblia é inspirada por Deus, então não tem pontos contrários, não tem defeito, mas em tudo que vocês leem vai ter erros, porque são feitos pelo ser humano. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. Algumas questões fica mais forte isso, porque como eu aprendi de uma forma, eu nem sabia que existia outra forma, para mim aquilo estava muito claro e muito fácil. E pensar de outra forma era estranho e possivelmente não tinha a ver com Deus. Mas depois a gente começa a descobrir que é uma forma de pensar. Você pode estar pensando de uma forma e outro servo de Deus pode pensar de outra forma, totalmente diferente, e não tem problema nenhum com isso. E é isso que eu aprendi dessa forma. Então, aqui ele coloca assim, porque talvez ele não discutiu com um pré-milenista como
os que eu aprendi. Então ele bate em cima desses pré-milenistas. Ele fala assim, a teoria pré-milenista se enreda em todas as espécies de dificuldades insuperáveis com a sua doutrina do milênio. É bem a que eu creio, ou uma possivelmente próxima daquela que eu creio, sei lá o que é. Mas é insuperável a dificuldade que tem a doutrina pré-milenista, que a ideia pré-milenista é que Jesus vem antes do milênio. E na ideia milenista, o milênio já começou na crucificação de Jesus. Então, desde Jesus até agora, estamos nesse governo milenar. É impossível entender como uma parte da velha terra e da humanidade pecadora poderá coexistir com uma parte da nova terra e de uma humanidade já glorificada. Como poderão os santos em corpos glorificados ter comunhão com pecadores na carne? Como poderão os santos glorificados viver nesta atmosfera sobrecarregada de pecado e em cenário de morte e decadência? Como poderá o Senhor da glória, o Cristo glorificado, estabelecer o seu trono na terra enquanto esta não for renovada? E aí ele vai falando. Aí eu pulei um pouquinho e vou continuar essa leitura. Não podemos conceber misturados no mesmo planeta uns que ainda terão que morrer e outros que já passaram pela morte e não morrerão mais. Tal confusão da era atual com a era por vir é extremamente improvável. E assim ele vai caceteando essa ideia, tá bom? Mas a minha função aqui é fazer esse contraponto, né? E não quer dizer que vai clarear tudo na tua cabeça. Pode ser que agora, daqui para frente, ainda vai fazer mais salada, mais confusão, mas isso é bom, né? Porque é uma forma de você descobrir que não tem um consenso em todas as ideias, em todas as interpretações da Bíblia, e que é algo que é do Espírito Santo. E a nossa parte, nós temos que nos aproximar. Eu não tenho certeza se esse milênio vai ser depois da vinda de Cristo. Eu acredito que vai ser, mas eu não tenho certeza sobre esse assunto. Eu vou trazer um assunto que eu não sou tão esperto nesse assunto, mas gostaria sim de trazer essa dúvida, esse questionamento, já que o nosso amado Berkoff criticou tanto. Eu vou tentar mostrar com textos que vão trazer uma dúvida para todas essas colocações dele aqui, certo? Então, primeiro, a ideia é assim, que é uma ideia muito, muito jóia. Quando a gente estuda Apocalipse, a gente vê assim que a história ela é cíclica. Então, tem um tipo de revelação aqui que vai pegar desde o tempo que antecede a vinda de Cristo até o dia da vinda de Cristo. Ele vai trazer as etapas, sejam os 7 selos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 ais, vários 7 que vocês já devem ter lido no livro do Apocalipse. Aí, se você vai ler mais apuradamente, você vai ver que são 7 igrejas, talvez trata do tempo de Jesus até hoje, ou até a vinda de Cristo, esses 7. Mas, quando vai falar de 7 selos, pode ser que está tratando desde o início do sofrimento, que poderia contar os 4 cavaleiros de Apocalipse, que está mais relacionado ao início do fim, que seria fome, terremoto, guerra, os sofrimentos que antecedem a vinda de Cristo aqui na terra, certo? Aí, isso fica específico.
Aí depois ele vai falar de trombeta, que seria mais relacionado ao dia da vinda de Cristo, onde 1/3 do planeta é destruído. Aí vai ter os flagelos, que é exatamente só o momento desse sofrimento. Então, que vem assim uma grande montanha do céu pegando fogo e destrói a 1/3 parte da terra. Então, Apocalipse ele vai trazendo coisas, só que você pega, às vezes, no meio do livro de Apocalipse, uma coisa que vai acontecer mais para o final. E tem coisas do início, mas ainda tem coisas mais do final. Daí tem parte que é só do final. Então, a Apocalipse não é um livro para você ler, para você entender assim, cronologicamente, assim, primeiro capítulo, segundo capítulo, como se fosse cronológico. Não é. Às vezes, já ali no capítulo 5, 6, 7, já vai falar sobre o último dia. Por causa dessa história dos 7 selos, dos 7 ais, que vai ter o início e vai ter o fim já ali. Vai ter o início e vai ter o fim. Mas ele vai afunilando até chegar na parte final, que seria essa parte que a gente está agora, no capítulo 20, porque no capítulo 19 cai a grande Babilônia, é com a vinda de Cristo, e ela é derrotada. E aí, no final, ali no verso 20 do capítulo 19, a besta, que é o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. E os restantes dos mortos, com a espada que saiu, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui está falando daquilo que a gente entende da guerra do Armagedon, que ela não se completa. O anticristo levanta um exército para marchar contra Israel, e no meio do caminho Jesus vem e destrói a todos, e com essa espada que sai da sua boca, ele mata todo mundo. De acordo com Zacarias, a pessoa ela apodrece estando de pé, os seus olhos apodrecem ainda estando de pé, já começa a vazar a podridão, não dá tempo da pessoa nem cair, ela já está podre, de tão rápido que é essa praga que Jesus vai impor sobre a humanidade naquele dia terrível, certo? Esse é o dia específico da vinda de Jesus. E é exatamente nesse verso 20 e no verso 21 do capítulo 19. Aí o capítulo 20, na ideia amilenista, ela é uma história que se repete. Então ela começa a contar uma história que começou lá da crucificação até os nossos dias. A forma que eu creio, mas não é firme ainda. Talvez ainda ela se firme melhor, mas ainda não está firme essa ideia. Mas assim, é uma continuidade. Não tem a ver com agora começa o capítulo 20, volta a história lá para Jesus na cruz. Não, o anticristo foi para o lago de fogo, o falso profeta foi para o lago de fogo. Eles estão nesse dia da vida de Cristo, eles já estão lá, certo? Daí vem o capítulo 20, que aí o diabo, o pai do anticristo, é acorrentado, ele é preso e fica preso por 1000 anos. E é lançado no abismo, e ele não pode mais tentar as pessoas nesse período. E foi posto selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Então, na ideia amilenista, desde a crucificação de Cristo até hoje, Satanás está preso nesse abismo e não pode mais enganar as nações. Eu tenho dificuldade com essa ideia.
porque desde Cristo para cá, o Império Romano é muito forte, ainda é a sexta cabeça da besta, está enganando com muita força por mais de 1000 anos, e ainda o Papa se torna, monta nessa besta e engana as nações. Tem a Inquisição, tem a perseguição de evangélicos. Só na França, mais de 1 milhão de huguenotes têm que fugir da França. Como que não está enganando as nações? Como que o diabo não está tentando durante esse tempo, desde Cristo até hoje? Para mim isso é um conflito insuperável. Mas também, por outro lado, não vi o Berkoff se defendendo desse ponto, porque acho que ele nunca discutiu comigo, então, ou com alguém que está pensando essa mesma ideia, ele não precisa se defender dessa ideia. Então não vi nada escrito aqui sobre isso. Uma brincadeirinha. Tá? Mas quando ele fala que é insuperável, eu não estou vendo nada tão insuperável assim. Estou vendo que é muito difícil achar que desde Cristo até agora o diabo não está enganando as nações. Eu estou achando isso bem improvável. E que antes, então, do milênio, que seria na cruz, o falso profeta e a besta foi aprisionada. E já estão no lago de fogo, desde a crucificação. É outro ponto que ficaria insuperável. Então, aí a gente já tem alguns conflitos bem interessantes. Mesmo que dissesse assim, não, mas eles vão ser no final. Tudo bem, vão ser no final, mas aqui no final, quando fala no final, lá no verso 10, vamos ler lá no verso 10, para mostrar que não seria no final. Vamos ler juntos? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Porque no final desse milênio, o diabo ele é solto e ele ainda vai seduzir as nações, mas com um curto período de tempo, ele já é lançado para dentro desse lago de fogo, aonde já se encontram a besta e o falso profeta, que diz o verso 20 do capítulo 19. Então, como é que, se a história ela seria cíclica, e ela está só se repetindo, e que ainda o falso profeta ainda vai ser lançado, agora ele está dizendo assim que o diabo faz uma rebelião, e ele é lançado para dentro do lago de fogo, e ele lá encontra o falso profeta e o anticristo lá. Então, não sei se vocês pegaram a minha ideia. Mas tem uns pontos que também são bem insuperáveis, insustentáveis aqui. E que é o meu objetivo trazer esses pontos para vocês terem esse conflito na cabeça de vocês, tá bom? Essa é a ideia. Não vamos ficar muito longe disso. Muito bem. Nós vamos para frente. Nós vamos lá para Zacarias capítulo 12. E nós vamos ler vários textos do Velho Testamento para ver se a gente tem alguma fundamentação sobre essa argumentação. Então volta um pouquinho, você chega em Mateus, volta um pouquinho, você já encontra Zacarias. Zacarias 12, o verso 6 e o verso 10. Zacarias 12, verso 6 e o verso 10. Vamos ler juntos o verso 6? Naquele dia, porém os chefes de Judá
como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém, outra vez, no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Veja, que lindo que é isso aqui. Por quê? Ele está deixando bem claro que Jerusalém voltaria a ser habitada, mas eles já estavam habitando em Jerusalém, nessa profecia. Então ele está dizendo assim que ainda vai deixar de ser habitada, porque eles já tinham voltado do cativeiro. Eles já estavam em Jerusalém. Já era um pouco do ambiente que Jesus viria. E Jesus, ele foi, viveu ali, andou por ali, pregou por ali, foi crucificado ali. Né? Mas ele está contando que Jerusalém vai ser habitada e vai ser nela mesma, não vai ser Tel Aviv, vai ser Jerusalém, certo? Ele já está falando sobre a segunda vinda de Cristo, sobre um outro tempo. É interessante. Uma ideia que o meu pai falou, que eu acho muito, muito interessante em relação à profecia, que eu acho que vocês deviam de mentalizar essa ideia, para vocês poderem entender, é a questão das duas montanhas. Vocês estão lá, e aqui tem uma montanha enorme. Vocês enxergam essa montanha. Só que vocês vão caminhando por lá, longe por lá. Quando vocês estão lá, vocês enxergam que tem uma montanha aqui, menor, tem um vale aqui e aqui tem uma montanha enorme. Mas quando vocês estavam lá, vocês só enxergavam uma montanha. Então, quando vocês olharem para alguns textos bíblicos, eles vão dizer bem claro, quando Jesus vier, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e os que morreram sem Cristo também vão ressuscitar, um para a direita e outro para a esquerda. Então, eles estão lá na porta e eles estão olhando uma montanha só. Só que quando as profecias começarem a se cumprir, as pessoas vão notar que pode haver uma separação entre uma profecia, uma parte de uma profecia e a outra. Que é o fato de você estar lá. E você vai estar enxergando aqui o vale entre as duas montanhas. Então há um tempo entre a primeira ressurreição e um tempo entre a segunda ressurreição. Isso também aconteceu em relação à vinda de Cristo, porque a maior parte das profecias falavam que a vinda de Cristo, do Messias, era uma vinda. Só que quando a vinda de Cristo aconteceu, ficou claro que ela tinha duas partes. Primeiro, Jesus ele vem de acordo com Isaías, primeiro ele vem para fazer o sacrifício, libertar os cativos, dar vida aos mortos, trazer o perdão. Daí há um vale entre essa primeira vinda e a continuidade do texto. Então prega o ano aceitável do Senhor, e aí há um vale entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Há uma separação entre o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e ali o versículo só tem uma vírgula que separa. Só que na história nós já estamos 2000 anos de separação entre uma e a outra. Então aí está a prova de que a profecia ela pode acontecer dessa forma. Então, às vezes a profecia está falando a respeito de Davi. Mas a gente traz luz à experiência, aquilo que Davi sentiu. E ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, e diz assim, o texto diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente a expressão que Jesus usou na cruz. E ele fala assim, eles traspassaram as minhas mãos e os meus pés, porque ele está se sentindo muito angustiado. Mas Deus está usando essa angústia de Davi para falar a respeito do seu filho que seria traspassado.
reparte entre si as minhas vestes, e sobre a sua túnica deitam sorte. Davi se sente traído, sente nesse abismo de sofrimento, mas ao mesmo tempo está falando a respeito do Messias. E literalmente aconteceu isso. E assim vai. A profecia, ela tem toda essa... E às vezes, quando alguém vai fazer uma crítica, eu mesmo ontem estava conversando com um judaizante que não acredita em Jesus, acredita no Velho Testamento e não acredita em Jesus. Ele estava falando de como a gente força os textos aqui em Zacarias. Quando eu citei para ele o texto de que eu fui avaliado por 30 moedas de prata. Aqui, pertinho desse texto que a gente leu. E fui lendo os outros textos, ele diz, você força, porque aqui está falando sobre Zacarias, aqui está falando sobre o fulano, e você está aplicando para Jesus. Mas é que a profecia, ela na hora, ela olha para aquela pessoa, seja para o Davi, seja para o Zacarias, seja para aquele, mas inspirado por Deus, ela está tratando a respeito do Messias. É uma questão de você crer ou não. E de você enxergar essa beleza ou não, né? E ele é todo o corpo cheio de tatuagem, e ele diz assim, eu não tenho chance, porque eu não cumpri a lei. Daí ele olha para mim, você está todo limpo, você tem chance e eu não tenho. Ele diz, você está lascado, né? Então você vai para o inferno, não é? Ele diz, eu não sei nem se existe inferno, mas então você está lá, você não vai ter a vida de Deus. Você não tem chance. O que você crê é uma coisa sem esperança. Para você não há esperança. Ele ficou todo frustrado de eu falar isso para ele. Daí eu falei assim para ele, veja, o que você está falando é mais ou menos igual Davi e Saul. Saul não tinha pecados grandes. Saul tinha pecados pequenininhos, mas ele se justificou. Ele sempre foi pela lei, pela letra da lei. Ele era um legalista, mas ele chegou a ser atormentado por demônios. Davi não. Davi, Deus usou de misericórdia. E eles, como são judaizantes, disseram, era só ele sacrificar um cordeiro que estava tudo bem. Eles não é. Vocês não entenderam. Davi não podia sacrificar cordeiro. Porque Davi já estava lascado. Não existia sacrifício para o pecado de Davi. Só existia pena de morte. Não tinha mais o que fazer. Ele diz assim, se eu pudesse dar um sacrifício, eu daria. Mas o meu pecado de adultério não tem cordeiro, não tem ovelha, não tem nem pomba, nada que eu pudesse dar. Porque a pena para mim é a morte. Não tem outra. Ele conhecia a lei. Só que Deus castigou o seu filho no lugar de Davi. É isso que está. Eu falei assim, é isso que está escrito no Salmo 51. E eu disse, eu sem tatuagem, se eu for legalista, eu vou para o inferno. E se você crê no que Davi creu, você pode ir para o céu. Essa é uma diferença bem interessante que a gente precisa prestar. Mas ele saiu triste. Ele não ficou mais na conversa. Foi lá para fora, ficou lá pensativo, triste. Porque ele não queria crer dessa forma. Porque ele viu tantos conflitos no cristianismo, tantos erros no cristianismo, e ele já tinha sepultado o cristianismo na vida dele. Então, é tudo uma questão de interpretação da Escritura. Vamos ver o capítulo 14. Não, mas nós não lemos o 10. Vamos ler o verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplicas. Olharão para aqueles a quem traspassaram
e plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui também eu vejo como um cumprimento de uma profecia a respeito de Cristo. Mas ele já está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele não está falando sobre a primeira. Porque ele está falando de que quando Cristo vier, eles vão prantear, eles vão chorar por aqueles que eles traspassaram. Como quem chora pela morte do primogênito. Eles vão chorar. Eu falei isso para ele. Eles, os israelitas, no dia da vinda de Cristo, eles vão chorar. Porque eles vão ver que o Messias que eles tanto esperam vai ter a marca nas mãos e nos pés que eles traspassaram e vai cumprir essa profecia. Então, a profecia, nem sempre ela vai falar de uma forma lógica nossa. Porque essa profecia teria que estar falando sobre a primeira vinda. E ele já estava falando sobre a segunda vinda. Ele não estava falando da volta do povo de Israel no seu território, porque isso já tinha acontecido. Ele estava falando de uma outra volta. Ele estava falando de um outro tempo que o povo de Israel seria disperso e não estaria mais em Jerusalém. Tanto que na história, na própria teologia, o pós-milenismo, ele acreditava, isso era antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, era no tempo da evangelização do mundo. Eles acreditavam que eles iam formar o cristianismo no mundo. O cristianismo ia se tornar o cristianismo no mundo inteiro. E aí seria estabelecido o reino de Jesus através da pregação do evangelho, que todo mundo ia se converter. E o evangelho sendo pregado em todo mundo ia se converter e o mundo se tornaria cristão. Então, boa parte dos teólogos entendia dessa forma. E que Jerusalém mesma era o povo de Deus convertido. O mundo inteiro convertido seria a Israel de Deus, seria a Jerusalém de Deus, as filhas de Sião, a igreja. Mas isso não deu certo, porque o berço da igreja evangélica, que é a Alemanha, por causa de Lutero, veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Não aconteceu exatamente isso, e hoje a Europa precisa ser reevangelizada. Em pouco tempo já há essa necessidade. Quantos missionários da igreja presbiteriana estão na Europa reevangelizando? Porque é uma necessidade. Então, quem conhece a história hoje sabe que as coisas mudaram. Não é exatamente como foi há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Porque mudou. As coisas não são mais da mesma forma como já foi. Então, vamos ver o capítulo 14, verso 17 e verso 18. 14, 17 e 18. Vamos ler juntos? Se a família